Olá, sou Lino Valério, sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de especialização em literatura africana, de língua portuguesa e afro-brasileira. Leio por aqui para todos um artigo meu sob o título de A importância das tradições orais timorenses no desenvolvimento social e cultural da comunidade em Timor-Leste. O resumo do artigo. As sociedades de Timor têm um valioso patrimônio cultural que se manifesta principalmente por meio de tradições orais. Este artigo examina de que maneira as tradições orais em Timor-Leste auxiliam no progresso social e cultural das comunidades locais, enfatizando os processos de transmissão, os valores sociais, a união comunitária e os obstáculos atuais diante da globalização e das tecnologias da informação. Por meio de revisão bibliográfica, análise de documentos e abordagem qualitativa, evidencia-se que as tradições orais desempenham um papel fundamental na construção de identidades, preservação de valores coletivos e fortalecimento de vínculos comunitários, além de serem um meio para a cultura sustentável em desenvolvimento. A valorização, documentação e reintegração das tradições orais são fundamentais para o progresso social e cultural de Timor-Leste, conforme demonstrado. Isso exige políticas públicas, ações comunitárias e reconhecimento institucional. As palavras-chave deste artigo são tradições orais, Timor-Leste, progresso social, cultura e identidade. A introdução do artigo. O entendimento das tradições orais como um componente fundamental na construção das sociedades humanas já em tema de estudo em várias disciplinas, incluindo antropologia, sociologia, estudos culturais e de desenvolvimento nacional. Paulino, 2016. Em razão de fatores históricos, linguísticos, culturais e de desenvolvimento social, essas tradições ganham relevância no contexto do país insular de Timor-Leste. A independência relativamente recente, a diversidade de línguas e etnias e os esforços para reconstruir o tecido social e a identidade nacional destacam a importância das expressões orais, narrativas, mitos, cânticos, performances como meios de transmissão de valores, fortalecimento de coesão comunitária e promoção do fortalecimento ou pertencimento cultural. Neste artigo, defendemos a ideia de que as tradições orais de Timor-Leste vão além de uma simples herança simbólica. Elas desempenham um papel ativo no progresso social e cultural das comunidades. O objetivo principal é examinar como essas tradições orais contribuem para o progresso social e cultural da comunidade de Timor. Os objetivos específicos incluem, primeiro, identificar os principais tipos de tradição oral presentes em Timor-Leste. Segundo, identificar os mecanismos de transmissão e valores associados a essas tradições. Terceiro, avaliar o impacto dessas tradições no fortalecimento comunitário, identidade e desenvolvimento cultural. E quarto, discutir os desafios atuais à preservação e continuidade dessas tradições. A importância dessa pesquisa decorre do fato de que, apesar de haver literatura sobre patrimônio cultural de Timor-Leste, o enfoque específico nas tradições orais como ferramenta para o desenvolvimento social ainda requer mais atenção. Ademais, em um cenário de globalização, migração e novas tecnologias, é necessário entender como o patrimônio oral se reinventa, se adapta e, em alguns casos, se enfraquece. A estrutura do artigo é a seguinte. Na seção 2, revisamos a literatura sobre tradições orais, desenvolvimento social e cultural e o contexto de Timor-Leste. Na seção 3, descrevemos a metodologia. Na seção 4, apresentamos a análise e discussão e, finalmente, na seção 5, expomos as conclusões e sugestões para pesquisas futuras e políticas públicas. O conceito e funções das tradições orais. As
As tradições orais envolvem a transmissão de conhecimentos, narrativas, mitos, cânticos, rituais e outros aspectos culturais, principalmente por meio da fala e da performance, sem a necessidade de registros escritos, segundo Paulino, 2016. Em contextos em que a escrita foi adotada tardiamente ou em que a cultura oral é predominantemente, essas práticas preservam, além das funções informativas e de entretenimento, funções simbólicas, educativas, de integração social, de reconhecimento cultural e de identidade, segundo Paulino, 2016. De acordo com o Paulino, 2016, em sociedades orais tradicionais, a palavra leva à memória do testemunho da existência humana. O poder ontológico do discurso, na página 81, essa dimensão enfatiza que o discurso oral desempenha o papel de guardião da memória coletiva, instrumento de avaliação cultural e elo entre as gerações. Além disso, as tradições orais podem desempenhar as seguintes funções: a. Transmitir valores éticos e morais. B. Legitimar estruturas sociais e de autoridade. C. Construir identidade e pertencimento. D. Mediar transformações sociais. E último, adaptar-se às mudanças culturais ou externas. Já que no 1.1, o desenvolvimento social e cultural, papel das tradições. O desenvolvimento social diz respeito a processos que permitem a indivíduos, comunidades ou sociedades ampliar suas habilidades, elevar seus padrões de vida, fortalecer suas conexões e participar de maneira ativa e autônoma na organização social. Por outro lado, o desenvolvimento cultural abrange a valorização, preservação, inovação e transmissão dos componentes culturais, valores, conhecimentos práticos, idiomas que caracterizam uma comunidade ou sociedade. Em diversas pesquisas, a cultura é considerada um recurso para o progresso, fortalece a identidade, impulsiona a autoestima coletiva, reforça as redes sociais, fomenta o orgulho comunitário e pode até criar oportunidades econômicas, como turismo cultural, artesanato, performance, entre outros. A preservação cultural se torna um componente essencial das estratégias de desenvolvimento sustentável, segundo Hosseini, 2025, Far and Away Adventure, 2023, Far and Away Adventure Plus 2, Business in Timor-Leste, East Timor Plus 2. Contexto de Timor-Leste. Panorama cultural e social. Timor-Leste é um país com uma grande diversidade linguística, com mais de 30 idiomas diferentes em uso, além de ter línguas oficiais como o teto e o português. A cultura de Timor-Leste é uma mistura de tradições indígenas austronésias, bem como influências de Portugal, Indonésia e China. Além disso, a vida nas aldeias tradicionais geralmente segue os ciclos naturais, rituais de terra e ancestralidade, trabalho coletivo e as casas sagradas conhecidas como Umalulik. Desempenham um papel fundamental como locais de memória e comunhão da comunidade. Ademais, de acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano de Timor-Leste 2018, entre 80% e 90% dos jovens timorenses afirmam ter interesse em atividades culturais tradicionais, como narração de histórias, dança, tecelagem, detalhes, entre outras. Além disso, 99% declaram acreditar ou seguir tradições Lulik, ou sagrado, como as Umalulik. Planilópolis ou Planipolis, essas estatísticas indicam que a cultura tradicional ainda está muito presente na vida contemporânea do país, o que sugere uma base sólida para as tradições orais. Tradições orais em Timor-Leste. Apesar de haver menos estudos dedicados exclusivamente às tradições orais em Timor-Leste, em comparação com outros países, algumas pesquisas significativas ressaltam aspectos relevantes. Uma pesquisa etnográfica acerca
da tradição oral Hamulak, da comunidade de Tetum-Terik de Forrém, subdistrito ocidental de Timor-Leste, revela que essa prática possui uma estrutura formal, desempenha funções educativas, relacionais, simbólicas significativas e que, sob o risco devido à globalização, transformações culturais e efeitos da educação. Repositório ulisboa.pt. Outra pesquisa intitulada Writing and Translating Timorese Oral Tradition, segundo Paulino, 2016, aborda as dificuldades de transcrição, tradução e institucionalização de tradições orais em sociedades que, ao longo da história, operaram majoritariamente de forma oral. Open Edition Journal, além disso, um projeto de digitalização de histórias cantadas, Waihoho, da etnia Fataluku em Lautém, demonstra como as iniciativas de documentação buscam preservar as tradições orais antes que se percam. O Programa Cultural do Governo de Timor-Leste, por meio da Comissão Nacional da Unesco, incorpora explicitamente a coleta de tradições orais e práticas culturais em sua estratégia de desenvolvimento cultural. Assim, no contexto de Timor, as tradições orais são reconhecidas pela comunidade e pelas instituições como parte do patrimônio cultural e material, o que justifica a necessidade de preservação e promoção. Lacunas e necessários aprofundamentos. Apesar de a literatura incluir estudos de casos isolados, ainda há uma carência de pesquisas sistemáticas que conectam de forma explícita as tradições orais ao desenvolvimento social e cultural em Timor-Leste. Isso é especificamente ou especialmente relevante no que diz respeito aos impactos práticos, aos agentes de transmissão, às políticas de preservação e aos desafios atuais, como tecnologias digitais, migração e mudança geracional. Este artigo procura ajudar a preencher essa lacuna. Metodologia. Para atingir os objetivos da pesquisa, utilizou-se uma metodologia qualitativa, explorativa, fundamentada em revisão de literatura, análise de documentos e triangulação de dados secundários. Procedimentos. Levantamento bibliográfico. Foram examinados artigos acadêmicos, teses, relatórios institucionais e documentos de políticas culturais e desenvolvimento social cultural, segundo Paulino, 2016. Sobre tradições orais timorenses, relatório de desenvolvimento humano de Timor-Leste, 2018, e documentos da Comissão Nacional da Cultura são exemplos disso. Análise de documentos. Foram examinados documentos de política cultural do país, como o Programa da Comissão Nacional da Unesco em Timor-Leste, além de projetos como a digitalização da tradição oral, Waihoho, a fim de identificar iniciativas organizadas de preservação, segundo nat.unesco.govern.tel+1. Síntese reflexiva. Com base nas informações coletadas, os temas centrais foram identificados e organizados: tipos de tradição oral, funções sociais, formas de transmissão, efeitos na comunidade e obstáculos. Posteriormente, realizou-se uma análise crítica, ligando a esses tópicos ao progresso social e cultural das comunidades em Timor-Leste. Limitações. O estudo não abrange trabalho de campo primário, como entrevistas ou observação direta. Isso restringe a profundidade empírica em relação a casos específicos em várias áreas de Timor-Leste. Além disso, a falta de literatura recente em algumas línguas locais limita a disponibilidade de fontes em tetum ou línguas indígenas. Justificativa metodológica. A escolha pela metodologia qualitativa se justifica pela essência cultural e simbólica das tradições orais, que demandam interpretação e compreensão de contextos significativos, em vez de mensuração quantitativa. Embora reconheça a necessidade de estudos de campo no futuro, a revisão da literatura
e análise documental oferece uma perspectiva abrangente e integrada do problema. A confiabilidade da análise é aumentada pela triangulação de fontes como acadêmicos, institucionais e relatores. Delimitação geográfica e temporal. A pesquisa foca no território de Timor-Leste, englobando diversas áreas, oeste, leste, centro, de acordo com os recursos disponíveis. Em termos temporais, concentra-se principalmente no período após a independência, a partir de 2002, quando o país começou a adotar políticas culturais e de desenvolvimento que reconheçam o patrimônio cultural imaterial. Análise e discussão. Tipos e características das tradições orais em Timor-Leste. Em Timor-Leste, as tradições orais se manifestam de diversas maneiras, incluindo narrativas mitológicas, cânticos rituais, performances de dança e música com um forte componente verbal, fórmulas tradicionais para a transmissão de poder e território, além de práticas de contação de histórias em contextos comunitários. Um exemplo é a tradição Hamulak, da comunidade Tetunteri de Forém, na qual o texto oral é composto por 17 episódios e 52 subepisódios. Emprega metáforas, paralelismos e personificações e possui funções tanto manifestas, referencial, emotiva, conativa e poética, quanto latentes, projeção religiosa, valores educativos, históricos culturais, validação cultural, entretenimento. Além disso, o projeto de digitalização da tradição Waihoho no distrito de Lauteng, da etnia Fataluku, demonstra que existem narrativas cantadas que registram e transmitem valores, memórias ancestrais e MIPLibrary.edu, a escrita e tradução. Essas tradições também têm sido objeto de reflexão. Paulino, 2016, sustenta que em uma sociedade majoritariamente oral, a transição para o formato escrito e para a tradução implica processos de legitimação, transformação e, em alguns casos, de erosão do sentido original. Em revista Open Edition. Alguns traços centrais dessas tradições. Profunda conexão com o sagrado, Lulik. Diversos contos, cânticos e rituais orais estão relacionados a ancestrais, espíritos, casas sagradas, Malulik, e valores da comunidade. Planipolis. Segundo, transmissão intergeracional. Os mais velhos, Makoan, contadores, desempenham um papel fundamental como guardiões de tradição que é passada por meio da imitação ou treinamento comunitário. Terceiro, enquadramento ritual e festivo. Essas práticas acontecem em contextos determinados, rituais de colheita, construção ou reconstrução de casas sagradas, festas de aldeia, e não somente como diversão isolada. Quarto, flexibilidade e adaptação. Embora sejam tradicionais, existem sinais de que certas tradições orais se ajustam ou são registradas, digitalizadas ou reinterpretadas em função das transformações sociais. Paulino, 2016, digitalização da coleção Waihoho, MIPLibrary.edu. Quinto, valor simbólico e educativo. As normas sociais, o respeito pelos ancestrais, pelo território, pela solidariedade e pela comunidade são transmitidos por meio de discursos orais. Repositório.ulisboa.pt. Tradições orais e identidade cultural. As tradições orais desempenham um papel fundamental na construção e fortalecimento da identidade cultural das comunidades de Timor. Em uma nação recém-independente e com rica diversidade linguística e cultural, as narrativas orais contribuem para fortalecer a identidade, a continuidade e a resistência cultural. Por exemplo, o Relatório de Desenvolvimento Humano de Timor-Leste indica que 80 a 90% dos jovens valorizam sua identidade cultural e 99% têm fé nas tradições. Lulik. Planipolis. Isso demonstra que o aspecto simbólico das tradições orais continua vivo e é apreciado pelas gerações mais novas.
Essas tradições orais atuam como um elo entre o passado, a ancestralidade, mitos de origem, rituais e tradicionais e o presente, comunidades que buscam se requalificar, se reconstruir e afirmar sua voz no cenário pós-colonial. Por meio dessas práticas, as comunidades preservam a memória coletiva, os laços com o território e com os seus antepassados, além de assegurar a continuidade simbólica. Nesse contexto, as tradições orais reforçam o sentimento de pertencimento à comunidade e possibilitam que as pessoas se vejam como parte de um conjunto maior, o que contribui para a harmonia social. Desenvolvimento social, coesão, aprendizado e participação comunitária. As tradições orais promovem a união social ao reunir os integrantes da comunidade em atividades coletivas, como contação de histórias, cânticos em rituais e escolas informais de saber. Esse engajamento coletivo contribui para o fortalecimento das relações sociais, o sentimento de pertencimento e a solidariedade na comunidade. O fortalecimento da coesão comunitária é um recurso importante para o desenvolvimento social em uma sociedade como Timor-Leste, que passou por conflitos, ocupação e reconstrução nacional. Ademais, as tradições orais servem como instrumentos de aprendizagem não formal. Os mais jovens assimilam por meio da escuta, imitação e envolvimento nas práticas orais os valores, normas, narrativas locais, estilos de vida, hierárquicas de poder, reverência aos ancestrais, à terra e à comunidade. Esse processo de ensino complementa e, em certos casos, precede a educação formal. Por exemplo, no estudo sobre Hamula, a tradição oral transmitida valores como obediência, solidariedade, respeito aos ancestrais, à família e à comunidade. Repositório Lisboa.pt. Esse tipo de aprendizado ajuda a formar cidadãos mais conscientes de seu papel na comunidade e na cultura. Além disso, no projeto cultural da Comissão Nacional, a preservação das práticas orais está ligada à promoção da educação cultural e da consciência comunitária, conforme demonstrado no programa Promoting Culture, Education and Awareness do governo timorense. Desta forma, as tradições orais atuam como um meio para a educação cultural, o empoderamento comunitário e a participação cívica. Desenvolvimento cultural, preservação patrimonial e inovação. As tradições orais são um componente cultural do patrimônio imaterial das comunidades de Timor. Nesse sentido, sua preservação é uma estratégia importante para a cultura nacional. O Programa Nacional de Cultura de Timor-Leste inclui explicitamente a documentação de tradições orais, línguas locais e práticas culturais como parte de sua agenda de desenvolvimento cultural sustentável. Além disso, iniciativas de digitalização, como o projeto da Collection Waiho, demonstram que há esforços para preservar e tornar acessível este patrimônio. Paulino, 2016. Em contrapartida, a tradição oral, apesar de estar voltada para o passado, pode ser conectada com a inovação cultural de diversas maneiras, por meio da adaptação para formatos digitais, da inclusão em programas de turismo cultural ou educação formal, e da realização de eventos culturais comunitários que revitalizam as narrativas orais. Essa articulação promove o que se pode denominar de desenvolvimento cultural dinâmico, não apenas preservação estática, mas também reinvenção e incorporação da tradição ao cenário atual. Exemplos e evidências de impacto comunitário. Apesar de ainda haver poucos estudos quantitativos que avaliem o impacto das tradições orais em termos econômicos ou de indicadores sociais, algumas evidências qualitativas são bastante promissoras. Por exemplo, o relatório de desenvolvimento humano destaca o alto envolvimento dos jovens em atividades culturais tradicionais e a crença predominantemente nas práticas lúdicas. Planipolis é uma ação da Lauten Cultural Alliance, respaldada pela Unesco, que evidencia como as comunidades locais
estão sendo habilitadas e criar planos culturais sustentáveis. Esses planos incluem a preservação de saberes tradicionais, como as práticas orais, com o objetivo de promover o desenvolvimento comunitário. UNESCO. Isso indica que investir na cultura tradicional, como a tradição oral, pode ajudar no fortalecimento comunitário, geração de oportunidades locais e fortalecimento de laços sociais. Desafios contemporâneos à tradição oral. Apesar de seu valor reconhecido, as tradições orais enfrentam vários desafios atuais que podem afetar sua continuidade ou modificar seu funcionamento original. Entre os mais relevantes estão, primeiro, globalização e mudança cultural. A crescente presença de culturas estrangeiras, de mídia, das tecnologias de comunicação e da educação formal pode resultar na desvalorização das tradições orais ou na sua substituição por formatos escritos ou digitais, o que pode acertar a perda do sentido original, segundo Paulino, 2016, revistas Open Edition. Segundo, migração e urbanização. A migração, seja interna ou externa, como jovens que se mudam para a capital ou para o exterior, pode enfraquecer os vínculos com os saberes locais, diminuir a participação nas práticas e dificultar a transmissão entre gerações. Terceiro, transcrição, tradução e institucionalização. Ao transmitir da oralidade para o formato escrito ou digital, existe o risco de perder elementos performativos, variações regionais e significados que estão profundamente enraizados na comunidade. Paulino, 2016, Open Edition Jornal. Pressões econômicas. A demanda por geração de renda ou substâncias pode fazer com que as comunidades priorizem atividades econômicas contemporâneas em vez de práticas tradicionais. Tecnologia e mídia digital. Apesar de oferecerem oportunidades para documentação e disseminação, também podem impactar a forma como as tradições orais são vivenciadas. Por exemplo, ao converter o tempo de contação ou ritual em vídeo ou gravação. Isso pode alterar a interação ou o contexto comunitário. Ausência de políticas e recursos apropriados. Nem sempre existe uma estrutura institucional adequada para apoiar a preservação, documentação ou revitalização das práticas orais, nem para incorporar essas tradições nos currículos escolares ou planos de desenvolvimento comunitário. Implicação para o desenvolvimento social e cultural. Com base no que foi apresentado, podemos identificar diversas consequências práticas para o progresso social e cultural das comunidades de Timor-Leste. 1. Fortalecimento da identidade e da autoestima coletiva. Ao valorizar e preservar as tradições orais, as comunidades reafirmam sua cultura, elevam sua autoestima e evitam a sensação de marginalização cultural. 2. Coesão social e envolvimento comunitário. As tradições orais mobilizam a comunidade, conectam diferentes gerações, fomentam o diálogo entre idosos e jovens, estabelecem redes de solidariedade e fortalecem a governança local participativa. 3. Educação informal e formação de cidadãos. As tradições orais atuam como ferramentas educativas, transmitindo valores sociais, ambientais, morais e de respeito à terra, aos ancestrais e à coletividade. Isso contempla a educação formal e pode aprimorar as práticas sociais. 4. Desenvolvimento cultural sustentável. A incorporação de tradições orais em iniciativas de turismo, cultura criativa, artesanato, performance e tecnologia digital pode criar chances econômicas para as comunidades e, simultaneamente, reforçar o patrimônio cultural vivo. Por exemplo, o programa de apoio ao tecido, TAIS, ilustra a forma como cultura e econômica podem se conectar Far and Away Adventure. 5. Políticas públicas e planejamento cultural. O reconhecimento oficial das tradições orais, como demonstrado pelo governo de Timor-Leste, indica a direção para integrar essas práticas nas estratégias de desenvolvimento, contribuindo para assegurar recursos financeiros, formação e visibilidade. Programa de Cultura da Comissão Nacional.
recomendação e boas práticas. Com base na análise, recomenda-se o seguinte para incentivar a contribuição das tradições orais para o desenvolvimento social e cultural. Primeiro, implementar programas de formação para contadores orais, jovens e guardiões da tradição, a fim de garantir a transmissão entre gerações. Segundo, para que os jovens reconheçam e valorizem esses conhecimentos, é preciso incorporar as tradições orais aos currículos escolares e atividades extracurriculares. Terceiro, promover e apoiar ações de registros áudio, vídeo, digital das tradições orais, garantindo que as comunidades mantenham o controle e a voz sobre seus conhecimentos. Quarto, desenvolver estratégias de cultura criativa que possibilitem a interação das tradições orais com novas mídias, artes visuais e turismo comunitário, promovendo a geração de renda e o fortalecimento da sustentabilidade das práticas. Quinto, garantir que as políticas públicas reconheçam e apoiem as expressões orais como patrimônio cultural imaterial, por meio de financiamento, regulamentação e envolvimento da comunidade e integração com o desenvolvimento local. Sexto, realizar pesquisa de campo comparativa entre regiões para entender melhor como cada comunidade timorense vive e valoriza suas tradições orais e como essas práticas se adaptam ou mudam no contexto atual. Síntese e discussão. A análise revela que as tradições orais em Timor-Leste não são apenas vestígios culturais, mas sim elementos dinâmicos que promovem a coesão social, transmissão de valores, a afirmação da identidade e as oportunidades de desenvolvimento cultural. No entanto, para que possam desempenhar esse papel de forma eficaz e essencial, as comunidades, o Estado e os parceiros de desenvolvimento dialoguem e desenvolvem estratégias que integrem preservação e inovação, continuidade e adaptação. Será fundamental encontrar um equilíbrio entre preservar a autenticidade das tradições orais e permitir sua adaptação ao contexto atual. Conclusão. Este artigo investigou o papel das tradições orais em Timor-Leste, analisando como elas contribuem para o crescimento social e cultural das comunidades locais. Verificou-se que essas tradições, formadas por narrativas, cânticos, rituais e performances orais, desempenham um papel fundamental na preservação da identidade, na união da comunidade, na transmissão informal de valores, no fortalecimento do patrimônio cultural e material. Ademais, existem indícios de que tais práticas podem se conectar a processos de desenvolvimento cultural sustentável por meio de documentação, inovação e interação com a economia criativa. No entanto, desafios significativos foram identificados: globalização, urbanização, migração, mudança geracional, ausências de políticas adequadas e transição da oralidade para mídias que podem modificar a essência da tradição. Nesse sentido, é imprescindível que as comunidades e as autoridades governamentais de Timor-Leste trabalhem em colaboração para preservar, valorizar e reinventar as tradições orais, garantindo que elas continuem sendo a base para o progresso social e cultural. Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos empíricos de campo em diversas áreas de Timor-Leste, oeste, leste, altipando zonas costeiras, para identificar práticas orais específicas, medir os efeitos sociais e culturais e analisar modelos de intervenção comunitária. Também é relevante investigar como as tecnologias digitais podem ser empregadas de maneira sensível e comunitária para registrar e revitalizar tradições orais, preservando sua autenticidade. Em resumo, as tradições orais de Timor-Leste são ferramentas eficazes para o desenvolvimento social e cultural, não só como patrimônio a ser preservado, mas também como práticas ativas a serem promovidas e incorporadas na criação de uma sociedade mais unida, culturalmente robusta e participativa.